Bom dia, hoje é 17 de agosto, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Surpresa! Para quem escutou ontem, eu estava completamente afônica, sem voz e disse que não iria fazer o podcast no dia de hoje. Mas aqui estou, pois a minha voz voltou, então vamos usar e abusar dela para ir diretamente para as notícias. Você que ficou com saudades, achando que não ia escutar minha voz hoje, ou ficou feliz, pois achou que, finalmente, vamos diretamente aos assuntos, sem a menina que fala besteira e esquece de dar as notícias corretamente. Azar o seu, pois eu estou de volta. E hoje vamos falar sobre muitas coisas interessantíssimas, como, por exemplo, que o Brasil vai criar um limite para as emissões de carbono para grandes empresas poluidoras. Uma parte destinada aí para fazer com que o país tente alcançar a neutralidade de CO2. Estamos cheios de notícias sobre o Brasil e também vamos falar sobre essa aqui muito interessante para você, que se tornou um milionário no último ano. Embora a riqueza global privada tenha diminuído 11 trilhões em 2022, a América Latina foi uma exceção, como falamos já em algum episódio anterior, e o Brasil liderou a região. Temos mais milionários aqui do que em qualquer outro país. Falando em América Latina, nossos vizinhos hermanos estão em polvorosa no meio de suas eleições presidenciais e um candidato está chamando bastante atenção, é o Javier Milei. Ele é um candidato outsider e a Bloomberg News fez uma entrevista com ele que eu vou trazer alguns trechinhos aqui para vocês, traduzidos e no som da minha voz. Por fim, vamos responder a uma pergunta da ouvinte Gabriela, que diz que no início do mês saiu notícia de que o BTG tinha passado o Bradesco e estava entre os 3 maiores bancos do Brasil. O Bradesco voltou a ocupar o 3º lugar? Vamos ver, Gabriela. Vamos descobrir. Fique até o final do episódio para entender melhor sobre isso. Não esqueça de se inscrever aqui no podcast, de ativar as notificações, pois assim você fica por dentro toda vez que eu esqueço de publicá-lo na hora certa. E, pra cima deles, que é quinta-feira. Vambora! O nosso Brasil brasileiro vai criar um limite para as emissões de carbono para grandes empresas poluidoras como parte de uma iniciativa de transição verde destinada a ajudar o país a alcançar a neutralidade de CO2 até 2050. Quem disse isso foi Rafael Dubos, que coordena o programa como assessor especial do ministro da Fazenda Fernando Haddad, em uma entrevista à Bloomberg News. O projeto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai incluir a criação de um mercado regulado de carbono, além de medidas para acabar gradativamente com os subsídios aos combustíveis fósseis e estimular o uso de veículos elétricos no transporte público, segundo o Dubos. Setores como siderurgia e cimento, indústria química e fabricantes de alumínio devem enfrentar os efeitos mais imediatos. Mas o que raios é um mercado regulado de carbono? Como é que você vende um gás? É gás? É gás, gente. Cadê a professora Cláudia? Bom, não sei te dizer exatamente aí qual que é a nomenclatura correta para o CO2, porque eu sou uma tonta, mas eu sei te falar o que é o mercado regulado de carbono, tá? Cada um com a sua especialidade. O mercado de carbono é um acordo entre vários países, com regulações aprovadas a partir de 1997 em Kyoto, no Japão, em que estas nações deveriam assumir compromissos mais rígidos para a redução das emissões de gás CO2, que agravam o efeito estufa, ficando conhecido como Protocolo de Kyoto. Por convenção, após esse protocolo, no mercado de carbono, 1 tonelada de dióxido de carbono corresponde a 1 crédito de carbono. Esse crédito pode ser negociado no mercado internacional. A redução da emissão de outros gases, igualmente geradores do efeito estufa, também pode ser convertida em créditos de carbono, com o conceito de carbono equivalente. É basicamente um sistema de compensações de emissão através destes créditos. Então, empresas que não atingiram as suas metas de redução de gases podem, ou dependendo do país e da legislação, devem comprar créditos daquelas empresas que conseguiram reduzir as suas emissões e que podem vendê-los. Essa é uma das estratégias usadas para a mitigação de emissão de gases do efeito estufa, através de subsídios e incentivos por meio da precificação do carbono. A outra estratégia é pelo comando e controle do Estado, estabelecendo uma regulação direta em relação a isso. E aí, voltando ao plano do governo Lula, o mercado regulado de carbono aqui no Brasil vai afetar cerca de 5 mil empresas que emitem anualmente mais de 25 mil toneladas de CO2 equivalente na atmosfera. O governo ainda não definiu um nível para esse teto de emissão, mas planeja reduzi-lo gradualmente a cada ano até que as emissões sejam neutralizadas.
O governo espera enviar nos próximos dias ao Congresso o projeto para criar um mercado de créditos de carbono. Outros aspectos do plano, segundo o Dubois, vão incluir concessões, créditos e isenções fiscais para impulsionar a descarbonização, que podem vir por meio de decretos presidenciais ou outras medidas. O Ministério da Fazenda ainda está calculando o impacto que o mercado de carbono regulado teria, mas Dubois apontou para um estudo da Confederação Nacional da Indústria que estimou um aumento de 2 pontos percentuais do PIB. As propostas vêm junto ao Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, de 1,7 trilhão de reais, que o presidente Lula anunciou na sexta-feira passada e que deve incluir financiamento para projetos de transição energética e outras iniciativas verdes. E ainda falando de Brasil, mas de outros tipos de milhões, em vez de milhões de toneladas de dióxido de carbono, que é um gás, também vamos falar agora sobre milhões de milionários, que no caso, no Brasil, se somado com o México e o Chile, não chega a ter 1 milhão de milionários. Brasil, México e Chile, os 3 maiores mercados da América Latina, têm somados 868 mil adultos com patrimônio acima de $1 milhão. Gente, e aí agora, a notícia que vai te chocar, porque ela me chocou. O Brasil liderou no mundo o crescimento no número de milionários. Foram 120 mil novos milionários em 2022 aqui no país, seguido pelo Irã e pela Noruega, ambos com 104 mil, e pelo México, com 70 mil. Na Rússia, foram 54 mil novos milionários. Temos 120 mil novos milionários no Brasil. Vocês estão todos milionários e não estão me contando. No mundo, a riqueza privada líquida caiu 2,4% em 2022 para 454 trilhões de dólares e o número de milionários em todo o mundo diminuiu em 3,5 milhões, chegando a quase 60 milhões em 2022. Temos 60 milhões de milionários no mundo. Não imaginei que ia ficar falando tanto tempo. Chegou aqui nessa altura do podcast e já tô repensando as minhas escolhas de notícia. Mas vamos agora para essa aqui, né? Porque tá todo mundo falando sobre isso. E se você abrir o site da Bloomberg, vai ter Argentina e um pouquinho mais de Argentina, pois estamos dando aí um apoio aos nossos irmãos que estão passando pela sua eleição presidencial. Estão em polvorosa. Lembrando que a economia da Argentina está um grande caos. E por isso essas eleições tornam ainda mais importantes e relevantes por lá. Uma das pessoas que está sendo mais comentada é o candidato Javier Milei, que foi o mais votado nas eleições primárias deste último final de semana. A Bloomberg News fez uma entrevista com ele e esses aqui são os highlights que eu trarei para vocês. Os planos do Milei incluem reduzir os gastos em magnitude equivalente a pelo menos 13% do produto interno bruto antes de meados de 2025, por meio da redução significativa de obras públicas, diminuição do número de ministérios, eliminação de subsídios e restrições de capital que permitiriam às empresas transacionarem em dólares americanos. De forma mais drástica, ele também planeja fechar o Banco Central, que ele considera, abre aspas, sem motivo para existir, fecha aspas, e dolarizar a economia da Argentina, que tem um valor aí de 640 bilhões de dólares. O mercado não curtiu muito a liderança de Milei nas eleições primárias. Os ativos argentinos foram vendidos massivamente, uma queda que forçou o governo a desvalorizar sua taxa de câmbio oficial, que é controlada rigorosamente em 18%, quando os mercados abriram nesta segunda-feira. O Milei é um outsider que poucos consideravam como um concorrente sério até então. Segundo ele, abre aspas novamente, os bancos centrais estão divididos em 4 categorias: os ruins, como o Federal Reserve, os muito ruins, como os da América Latina, os terrivelmente ruins e o Banco Central da Argentina. Fecha aspas. Se Milei vencer a presidência, ele disse que planeja entregar as chaves do Banco Central ao economista Emílio Campo, seu assessor informal no programa de dolarização, para que ele possa fechá-lo. O Campo também ajudará nas negociações com o Fundo Monetário Internacional, que tem um programa de empréstimo de 44 bilhões de dólares no país. O candidato afirma que não tem planos de pedir mais dinheiro ao FMI. Milei disse nessa entrevista que já desenvolveu um plano para dolarizar a economia, uma medida que ele promete que seria uma das primeiras em caso de vitória nas eleições de 22 de outubro, em primeiro turno. A Argentina seguiria o modelo de El Salvador, ao permitir que as pessoas escolhessem voluntariamente entre as moedas. Uma vez que 2/3 da base monetária fossem convertidos, a economia seria totalmente dolarizada. Milei, que é um ex-deputado, teve mais votos do que a coalizão pró-negócios liderada por Patrícia Bullrich e o bloco peronista do atual governo com o ministro da Economia, Sérgio Massa.
Institutos de pesquisa apontavam que Milei ficaria em terceiro lugar. Os investidores estão preocupados que o país esteja caminhando para a quarta reestruturação de dívida, ou um calote, nas últimas 2 décadas. Entre as principais preocupações estão o fato de que Milei, que é esse outsider, não conseguiria uma base de apoio no Congresso para os seus planos. O político, que tem 52 anos, não hesita em criticar os políticos que, segundo ele, têm roubado os argentinos por décadas. Ele afirmou ainda que vai convocar referendos caso não possa obter um consenso legislativo para aprovar as suas medidas. Segundo a Bloomberg News, nessa entrevista, Milei também criticou a China e os líderes de esquerda da América Latina, que ele considera, abre aspas, socialistas, fecha aspas, diz que buscaria sair do bloco comercial do Mercosul e que se moveria rapidamente para desregulamentar os mercados de commodities. Mulher, falei e ainda vou falar mais, pois eu vou aqui agora responder a dúvida de Gabriela. Gabriela diz, saiu faz um tempinho aí, diz que o BTG teria ficado maior do que o Bradesco. É verdade isso? Vamos descobrir se é verdade. Na verdade, o que aconteceu, Gabriela, é que após a divulgação do balanço do Bradesco, a queda nas ações fez com que o seu valor de mercado, segundo algumas metodologias, ficasse menor do que a do BTG Pactual. E por que algumas metodologias e por que o próprio BTG não saiu por aí estampando isso em tudo quanto é canto? Porque uma das empresas que cravou isso foi o Trademap, que é uma consultoria de serviços financeiros. O Trademap considera a composição do capital social feita por ações ordinárias e preferenciais, incluindo papéis emitidos e não negociados. Só que o BTG prefere a conta sobre a base de units. Inclusive, a ação que você for comprar do BTG muito provavelmente vai ser a BPAC DPAC 11. 11 é o número que representa uma unit dentro da bolsa. E eu já vou explicar qual a diferença entre units, ações ordinárias e ações preferenciais. O ponto é que a conta, com base nas units, ainda faz com que o BTG tenha aí cerca de 30 milhões a menos em valor de mercado do que o Bradesco. As units são ativos compostos por mais de uma classe de ação, ou seja, é uma espécie de pacotão em que quando você compra, você está dentro desse pacotão aí, tomando uma posição tanto em ações preferenciais como ações ordinárias. Normalmente, as units são constituídas por mais ou menos uma ação ordinária, mais 2 ações preferenciais, depende aí a empresa. Algumas ações terminadas em 11 também são a do Santander, a da Taesa e a da Sanepar. Já a principal diferença entre as ações ordinárias e as preferenciais é que nas ordinárias tem direito a voto na Assembleia Geral dos Acionistas e você também recebe dividendos não preferenciais, porque nas preferenciais você não tem direito a voto, mas você tem preferência no reembolso de capital quando a empresa paga dividendos. E é dessa conta aí que, se você somar as preferenciais e as ordinárias do BTG, ele acaba ficando acima do Bradesco. Já em número de clientes, o maior banco do Brasil é a Caixa, seguido do Bradesco, do Itaú, do Nubank, do Banco do Brasil, Santander, do Banco Original, do Mercado Crédito, do Ame Digital e do PagBank em 10º lugar. Viram como a minha voz voltou? Voltou com tudo. Vocês nem fizeram ficar com saudade de mim. Tem gente que vai ficar triste, porque tava feliz que eu não ia aparecer por hoje. Aí eu apareci, na cara dos haters. Eu agradeço aí todas as mensagens de melhoras. Fala se você é um milionário que me escuta, para eu te pedir patrocínio. Me fala também se você quer ouvir mais histórias de bilionários brasileiros de outros estados e de histórias de successions em outros estados, pois eu adoraria tagarelar sobre isso para sempre. E boa quinta-feira. Boa quinta-feira. É isso aí.